Bom dia, Watson, bom dia a todos. A Prefeitura Municipal de Orlândia está preparando mais uma campanha de vacinação animal contra a raiva. E para fazer essa vacinação, o dono do animal terá que fazer um cadastramento. Para falar a respeito de mais esta campanha que será realizada pela Prefeitura Municipal, eu vou conversar agora com o chefe da Vigilância Sanitária, João Antônio da Silva. João, campanha de vacinação animal. Como será mais esta campanha realizada pela Prefeitura Municipal aqui da cidade? Bom dia, João. Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvintes da Orlândia Rádio Clube. Hoje nós vamos então estar falando um pouquinho aqui da vacinação canina, né? Na verdade, a vacinação contra a raiva animal. E aí o Serginho iniciou falando da campanha, né? Na verdade, a campanha hoje é mais uma rotina. Claro que a gente vai continuar chamando de campanha, porque desde sempre se fala em campanha de vacinação contra a raiva animal. Mas hoje o que existe mesmo é uma rotina, né, de controle. E aí, no município de Orlândia, hoje, por exemplo, neste ano a gente já até teve uma etapa, né, a primeira etapa de vacinação contra a raiva animal, porque havia um estoque de 225 doses que o Estado tinha enviado para o município, e nós então trabalhamos com essas doses que estavam em estoque, porque havia também uma população já que tinha feito um pré-cadastro, e como durante o pré-cadastro a população deixa número de telefone, endereço, número de CPF ou RG, para que a gente tenha tudo muito bem registrado. E aí, nesta primeira etapa, a gente entrou em contato com aqueles que haviam feito um pré-cadastro e foi feita então aí a vacinação com essas doses que estavam no município. Hoje o estado de São Paulo está trabalhando, todo assim, todos os municípios estão trabalhando assim. Antes a gente recebia uma quantidade de uma vez só, entre Orlândia, por exemplo, recebia entre 7 e 8 mil doses, e a gente tinha que definir uma data, e horários, e era toda uma correria para poder montar postos de vacinação, e também a população ficava naquela correria para poder levar os seus animais. Acabava ocorrendo um grande estresse entre os animais e até entre os proprietários que muitas vezes tinham que ficar na correria para levar esses animais para poder vacinar, e acabava ainda sobrando muitas doses e a gente tinha que esticar um tempo a mais aí para que a população procurasse essas doses depois na vigilância sanitária e fizesse a imunização daqueles animais que ainda não haviam sido vacinados. Hoje, com esse formato, e até considerando que estamos na condição da pandemia de Covid-19, é positivo também porque nós não estamos criando nenhum tipo de aglomeração, não estamos montando nenhum posto de vacinação. A equipe vai até as residências no sistema Casa a Casa, aquelas residências que já estão classificadas, que já recebeu o contato, então o proprietário já fica de antemão avisado da data e hora, e aí a equipe vai até o local. Isso é bastante positivo em relação ao estresse do animal e também ao conforto do proprietário, que não precisa sair naquela correria, ter aquela dificuldade de transporte, colocando o animal em uma situação de muito estresse. Então, na verdade, esse novo formato ele é bem positivo, ele é bem tranquilo também para a equipe, porque a equipe cansava demais com toda aquela correria, todo dia tinha que estar correndo para montar postos de vacinação em vários bairros da cidade, em vários pontos, Era um transtorno total. Então, assim, hoje ficou mais, eu acho que melhor, tranquilo, e também lembrando de tranquilizar a população, porque hoje, de acordo com as estatísticas aí da doença da raiva, não existe mais a necessidade assim, de correria para poder imunizar toda uma população de animais em um tempo recorde. Isso não precisa mais. O Estado definiu
que a vacinação pode ocorrer dessa forma, de forma tranquila, durante todo o ano. Isso passa de um ano para o outro. O que importa é que a vacinação não parou. Ela está mais de forma lenta, mais contínua e de forma rotineira. Então, o município não está parado, continua fazendo essa vacinação neste novo formato, e claro que agora com um pouco mais de tranquilidade e deixando a população aí atenta de que o fato de ter feito um pré-cadastro não diz que ela vai receber essa vacinação rápido, não é isso. A gente vai, fazendo essa vacinação de acordo com as doses que vão sendo encaminhadas para o município. Ô João, se falam muito sobre essa doença da raiva animal, mas talvez muitas pessoas ainda não sabem sobre os sintomas dessa doença. Eu gostaria que você explicasse para a população um pouco a respeito dos sintomas que tem um animal, um cão ou um gato, que tem essa doença da raiva animal. Bom, Sérgio, essa sua pergunta ela é bastante oportuna para que a gente possa explicar um pouco aqui também sobre algumas confusões que é feito em relação à doença da raiva. Muitas pessoas já chegaram a sacrificar os seus animais ou até soltar esse animal por aí, expondo o animal a risco por achar que o animal esteja com a doença da raiva. E isso, ninguém pode tomar essa atitude por si só. Esse animal deve ser levado a um veterinário para que ele faça o diagnóstico, Então não adianta a pessoa ver o animal salivando ou o animal às vezes um pouco confuso, porque é claro que a doença ela causa também esses tipos de sintomas, salivação excessiva, o animal tem, aí, geralmente inclui febre, dor de cabeça, espasmos musculares, paralisia e confusão mental. Então o animal, quando está com a doença da raiva, ele vai ter aí praticamente todos esses sintomas. Mas é claro que tem outras doenças que pode confundir, com a doença da raiva. E a pessoa, logo de cara, imaginando que é isso, muitas vezes toma atitudes aí de querer sacrificar o animal ou soltar o animal, expondo em risco a segurança das pessoas e do próprio animal. Então é preciso ter bastante cuidado, Antes de qualquer atitude, levar ele a um veterinário, para o veterinário que tem que fazer esse diagnóstico, é o veterinário que vai saber o que é que esse animal está sentindo, Então tem que ter bastante cuidado aí antes de dizer, eu acho que o meu animal está com a doença da raiva, acho que eu vou sacrificar, vou soltar ele, porque você sabe que tem pessoas que são irresponsáveis e faz esse tipo de coisa. Então é isso, É isso que eu digo, tem que ser uma avaliação por um profissional veterinário para poder dar aí realmente o diagnóstico preciso se é realmente a doença da raiva. João, quando nós falamos de vacinação animal, nesse caso dessa campanha, será somente cães e gatos que poderão ser vacinados, seria isso? É isso, Serginho. A campanha de vacinação, até chamada de campanha de vacinação canina, muitas vezes a gente usa esse termo, O que existe mais são animais domésticos, são cães e gatos, E também a gente não poderia, se meter a fazer a imunização em outros animais que eventualmente apareça aí, de criação doméstica. É claro que vacinação contra a raiva na área rural, ela existe, de uma forma geral aí também, principalmente em locais onde ocorre a incidência de raiva animal por morcegos, Então é feito também, mas assim, dentro do perímetro urbano e assim, na questão de vacinação canina, vamos dizer assim, é mais especificamente para isso mesmo, para cães e gatos. Nós estamos conversando com o chefe da Vigilância Sanitária de Orlândia, João Antônio da Silva. João, outro assunto, porém ainda relacionado com animais, como é que está a situação de animais de rua aqui na cidade? Está sob controle? É preocupante? Como que está esta realidade? Bom, Serginho, eu considero a questão de animais de rua
É sempre preocupante, sim. Tem o seu grau de preocupação, é claro, em todas as cidades do Brasil, né? E até, é claro, em outros países existem também questões aí de animais de rua. Cada estado trabalha de uma forma com essas questões, cada cidade enxerga isso de uma forma. O ruim é que tem muitas vezes existem pessoas que fazem aí e cria uma condição fantasmagórica em cima disso, né? Criando a coisa além do que é, além da realidade. Não estou dizendo que os animais de rua não devem ser considerados aí, olhados de forma especial e, claro, fazer algum trabalho específico em cima desses animais, mas não só na condição de cuidar de animais de rua, e sim criar dentro do município uma capacidade educativa junto à população para que a população perda esse hábito de querer ter não sei quantos animais em casa só por hobby, porque ter animais de uma forma que você não tem condição de levar a um veterinário, né, de levar a um local de banho e tosa para cuidar desses animais, ter animais em casa quando a pessoa não tem condição nem de comprar uma medicação para esse animal, nem de aplicar um vermífugo ou sei lá, né, qualquer coisa que acontece com o animal, a pessoa abandona, solta para a rua porque o animal apareceu com uma ferida e aí ele não sabe o que fazer, ele não tem conhecimento, porque até para isso precisa ter conhecimento. É preciso ter conhecimento de como cuidar de um animal. Assim como se deve ter conhecimento para cuidar bem de uma criança, também de um animal precisa ter conhecimento, precisa ter interesse, precisa ter responsabilidade e a pessoa jamais pensar na vida dela em soltar um animal para a rua. Seja como for, nem portão aberto deve ter para que o animal transite de rua para casa, de casa para rua, como eu costumo falar, que nós temos 3 tipos de animais de rua. Né? É o animal bandoleiro, que vai para todos os lugares da cidade, esse é o menos problemático, esse animal praticamente não dá problema para ninguém, ele não mexe com ninguém, ele não atrapalha ninguém, ele não corre atrás de veículo, ele não ataca as pessoas, ele não infesta, né, de carrapato nem de pulga, em lugar nenhum, ele não atrai ratos para a sua comida colocada em casinhas, vamos dizer assim, né, nas beiradas da cidade. Ele é um animal tranquilo, é o verdadeiro animal de rua que não dá problema para ninguém. Raramente um atropelamento acontece, é claro, infelizmente, assim que como acontece com os outros também que estão sendo vigiados e cuidados e colocados casinhas, assim como acontece com esses que têm moradia, mas estão com o portão aberto e vai e volta. Então é tudo isso, né? Então esses animais de rua bandoleiro é o animal natural, que é o animal de rua natural. Depois nós temos os animais cuidados, vigiados, né? Pelas pessoas aí que se colocam como protetores de animais. Esses coloca casinhas, coloca alimentos, cuida desses animais de uma forma bastante amorosa até, vamos dizer assim, mas além de amoroso tem que ser também responsável, não posso só aplicar o amor e não ter responsabilidade, é preciso as duas coisas andar junto. Outra coisa é não fazer polêmica com animais de rua, muito pelo contrário, para cuidar de animais de rua tem que ser solidário, tem que ser pessoas tranquilas e pessoas respeitosas que respeitam tanto o animal quanto as pessoas. Eu ouço pessoas dizer que ama mais os animais do que os seres humanos. Isso é a pior coisa que uma pessoa pode falar. Porque é claro que amar um animal, quem que não ama um animal? O animal não faz nada, o animal ele não te responde, ele não diverge de você. É muito simples amar um animal. Eu quero ver amar um ser humano, né? Que é cheio de defeitos, ele diverge o tempo todo, ele tem os seus, né, a sua postura, muitas vezes contrária à postura do outro. Então ninguém deve bater no peito e dizer, eu amo mais os animais do que os seres humanos. É uma loucura isso para mim. Eu não consigo engolir, eu não entendo isso, na verdade, né? Porque se eu não consigo amar o meu semelhante, como é que eu posso amar qualquer outra coisa na face dessa terra? Não tem como. Se eu não consigo amar o meu semelhante, respeitar o meu semelhante, não tem como eu amar e nem respeitar mais nada nesse mundo. Isso é uma mentira. Isto é uma fantasia, na verdade, né? Então, eu falo isso, assim, de peito aberto, porque é nisso que eu acredito. E sei que realmente a grande maioria sabe que isso é verdade, porque as pessoas gostam de falar, eu amo mais os animais do que os seres humanos.
eu não consigo entender mesmo, isso não entra na minha consciência. Então, animais de rua pode ser um problema grave, claro, mas pode ser um problema resolvível, fácil de resolver, né? Mas levando todas essas etapas em consideração. Não vamos dizer que é só recolher animais de rua, que é só criar um espaço para colocar animais de rua, que é só colocar casinhas e alimento. Não, é preciso ter um trabalho muito mais extenso, muito mais amplo, muito mais educativo, muito mais de consciência da população e de muito mais responsabilidade, conhecimento, enfim, é uma série de etapas que se tem que levar em consideração para dizer que é possível acabar com animais de rua não vai acabar nunca, assim como nunca vai acabar com pessoas de rua, né? Nós também temos uma população de rua enorme, tão grande ou quanto ou mais até do que animais de rua. Então, dizer que os animais de rua é totalmente um problema, eu não vejo. Eu vejo mais esses animais que são de donos, que cuida deles e deixa eles numa situação de risco. Aqueles proprietários que têm residência, o animal está na residência dele, mas ele solta toda hora, deixa o portão aberto, esse animal ataca as pessoas, corre atrás dos veículos, fica na rua, enche de carrapato, traz para dentro da residência. Isso é mais problemático até do que um animal de rua. Que o animal de rua verdadeiro, clássico, é esse que eu falei. O que bandolera para a cidade inteira e praticamente não dá problema para ninguém. Neste caso em que eu estou falando dos animais de rua, é claro que eu estou falando de animais de pequeno porte, especificamente os cachorros, né? Cachorros, alguns gatos, esses são os animais que eu estou falando que não vejo aí um problema grave. Por outro lado, a gente tem uma questão dentro do município ainda que deve ser resolvida, que são os animais de grande porte. Porque esses animais, é claro que quando eles estão soltos para a rua, eles causam aí um grande prejuízo, pode vir a causar sérios acidentes, né? Além de outras situações embaraçosas, que são os cavalos, as vacas, os burros, enfim, esses animais de grande porte. Isso aí é bem perigoso, é bastante problemático e isso o município não tem nem que pensar em combater isso a longo prazo. Isso tem que ser combatido o tempo todo e nem permitir mesmo que exista animais de grande porte soltos para a rua, porque isso realmente é um grande risco, é um grande problema, é um risco altíssimo de acidentes, né, e de várias outras situações embaraçosas aí para a população. Muito obrigado, João. E para encerrar a nossa conversa, algo mais que você queira acrescentar para a gente finalizar a nossa matéria? Fazendo então aqui as considerações finais, já que nós estamos falando da vacinação, né, contra a raiva animal, vamos aqui novamente deixar o número de contato e o endereço. O endereço da Vigilância Sanitária e Controle de Vetores hoje é na Rua 1, número 12, fica ali esquina com a Avenida do Café, de frente à Promoção Social e o Conselho Tutelar. E nós temos o número hoje que está ativo, que é o número de celular. O número antigo, 3820-8225, ele está desativado desde a época em que nós mudamos de endereço. O número ativo hoje é um número de celular, que é o 16 99971 2712. 99971 2712, onde as pessoas podem tanto fazer o cadastro por esse telefone e também a gente tem um atendimento presencial para quem queira ir até o local fazer esse cadastro. Mas é claro que a gente prefere que faça por telefone até para evitar aglomerações, né? E também é claro que esse telefone é o mesmo telefone de atendimento para todas as outras chamadas. Temos tido aí um problema da população que tem tentado fazer denúncias referente à Covid-19, de aglomerações, de pessoas que estão com Covid e eventualmente não estão seguindo o isolamento social, a quarentena, empresas, né, que às vezes a pessoa está indo trabalhar e não está informando a empresa que está com a doença. É o mesmo telefone onde nós estamos atendendo aí tudo referente à nossa área de atuação da Vigilância Sanitária e Controle de Vetores, deve ser por este telefone, que mais uma vez vou repetir, que é o 99971 2712,
Rua 1, número 12, Centro, em frente à Promoção Social e o Conselho Tutelar. Nós conversamos com o chefe da Vigilância Sanitária de Orlândia, João Antônio da Silva. Sérgio Maia para ORC.